Conselhos para Mães Cristãs, parte 01, dia 28/5/2024. Quando me dirijo às mães cristãs, não quero dizer que as mães não cristãs não precisam de admoestação. Infelizmente, que num país cristão deveria haver mães que nada têm do Espírito de Cristo. Os jovens muitas vezes prometem a si mesmos que seguirão a religião verdadeira depois de se casarem e se estabelecerem no mundo. Quão absurdo é isso! Em vez disso, deveriam ser sua resolução não pensar em entrar num estado que envolvesse responsabilidades tão pesadas e o exercício de tantas virtudes até que se tornassem possuidores da verdadeira religião. Sem piedade vital, como é possível que qualquer mulher cumpra corretamente os deveres de esposa e, especialmente, de mãe? Sinto que nenhuma mulher desprovida de religião está apta a se tornar esposa e mãe. Pense nisso. Uma mãe ímpia, se não fosse tão comum, a própria expressão suscitaria emoções semelhantes a que experimentamos quando ouvimos falar de um ministro ímpio. Dirijo-me às mães cristãs porque só delas posso esperar uma escuta paciente. Dirijo-me a essas mães cristãs porque todas as mães devem ser cristãs sinceras. Existe uma pessoa na Terra cuja mente está tão pervertida pelo preconceito que não perceba uma congruência entre a piedade e esta terna relação. Antigamente, era opinião corrente, mesmo entre os infiéis, que a religião era um ornamento e uma salvaguarda para a mulher. Conhecia um homem distinto que havia renunciado a toda a crença na religião cristã, que a encorajou em sua esposa e forneceu-lhe todos os meios necessários para frequentar a igreja. E quando um de seus amigos reclamou com ele que a sua esposa estava se tornando piedosa, o que o preocupava muito, ele lhe disse que era um tolo, pois nada era mais adequado e desejável do que uma esposa ser piedosa. Até mesmo os infiéis são constrangidos, como os demônios de antigamente, a dar o seu testemunho em favor de Cristo. Muitos homens ímpios desejam obter esposas de piedade genuína, e poucos homens inteligentes em nosso país ficariam satisfeitos com uma mulher infiel. Tal personagem era tão raro antigamente, há 40 anos, quando a infidelidade abundava entre as classes mais altas de homens, que quando uma certa senhora foi apontada como defensora de opiniões deístas, isso criou uma repulsa de sentimento em quase todas as mentes. Tenho aqui o prazer de dizer que em nenhuma classe da sociedade, em parte alguma, encontrei exemplos de piedade mais pura e elevada do que entre as damas do passado. E ainda tem algumas mulheres assim, e tenho razão para acreditar que esses exemplos aumentaram em vez de diminuíram desde que deixei o meu estado natal. Pode-se dizer, num sentido importante, que a comunidade foi preservada da destruição total pela prudência, pureza e piedade das mães de antigamente. Foram o sal que deteve o progresso da corrupção moral nas massas da sociedade. Assim, talvez não exista nenhum país no mundo onde as mães sejam tão respeitadas pelos seus filhos e tenham uma influência tão grande sobre eles. Pergunte a quase qualquer jovem que hoje é idoso onde ele procurara os exemplos mais brilhantes de excelência moral, e seus pensamentos se voltarão imediatamente para o caráter das mulheres piedosas
e talvez para sua própria mãe, se ela for piedosa. Lembro-me de um jovem cavaleiro que, embora tivesse uma mãe extraordinariamente piedosa, rompeu todas as restrições de sua educação e tornou-se um infiel declarado e defensor da licenciosidade em suas formas mais vis. Mas um Deus gracioso ouviu as orações incessantes de sua mãe e, por meio um tanto incomuns, ele foi convertido do erro de seus caminhos ao falar de sua carreira anterior, o que evidentemente fez com vergonha e humildade. Ele disse: eu poderia superar todos os argumentos em defesa da religião, exceto um, é que eu nunca consegui eliminar, que foi o exemplo piedoso e a vida de minha mãe. Quando me fortaleci contra a verdade, com a ajuda de Bolingbroke, Homer e Voltaire. Ainda assim, sempre que pensava em minha mãe, tinha convicção secreta que nada poderia remover, de que havia uma realidade na piedade vital. Em breve, eu poderia preencher meu jornal com preceitos salutares para as mães, mas não é exatamente isso que é necessário. O conhecimento sobre o dever materno é amplamente difundido. A teoria da educação, tal como está sob a orientação das mães, talvez seja suficientemente compreendida pela maioria. O que pretendo é despertar as suas mentes puras por meio da lembrança, 2 Pedro 3:1, ou, em outras palavras, despertá-los para a consideração da importância da posição que ocupam e persuadi-los para que exerçam a influência que possuem. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Pai, que o teu nome cresça, que o meu diminua, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.